A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Demuzier Lemos, sou especialista, na linha Proteus, Recursos Humanos, e vou falar um pouquinho com vocês aí sobre as nossas soluções para gestão do capital humano, tá ok? Primeiro, antes de tudo, desculpem os que participaram das 10 às 11, mas eu preciso ser repetitivo, tá? Quero que confirmem para mim que se vocês estão me escutando e vendo a tela aqui que torne seu RH mais estratégico, eu peço que façam uma interação, né, via bate-papo, porque vocês entraram em modo escuta. O microfone de vocês não é liberado, tá? Então eu só peço que vocês façam essa interação. Ok, obrigado, pessoal. Ok, obrigado, pessoal. Então, para a gente dar andamento aqui, prometo não atrasar o almoço de vocês, tá ok? E a gente vai aqui falar um pouquinho sobre a nossa solução na linha Proteus para deixar o seu RH mais estratégico aí dentro da tua área, né? Aqui eu vou trazer para vocês passar pelos nossos módulos de gestão de capital humano, tá? Aqui é a nossa cadeia de valor, né? Eu vou estar passando um pouquinho primeiro dentro do recrutamento e seleção, demonstrando para vocês um fluxo, né? Um processo simples, né? Do que a gente pode otimizar aí na situação de vocês, demonstrando uma visão do operador dentro do recrutamento e seleção, como que ele pode otimizar isso com os atores, né? Seja um candidato num processo seletivo, seja um solicitante para a vaga, e como que ele consegue utilizar, como as nossas soluções ajudam nisso. Depois eu vou fazer esse mesmo processo na área de cargos e salários, e também falando um pouquinho na área de treinamento. Eu vou deixar por último as avaliações e pesquisas de desempenho, porque além de eu demonstrar o que a gente tem hoje, eu vou demonstrar o que nós estamos construindo para esse evento específico performance, avaliação e performance, tá? Também vou falar um pouquinho com vocês sobre as nossas demandas, né, as nossas soluções para as questões, né, de reporte gerencial, né, onde a gente vai trazer uma solução nossa que te gera dashes dentro de cada evento de recrutamento que você tem dashes já definidos, né? E dashes a personalizar, tá? E vou falar um pouquinho também, bem breve, um pouquinho sobre o nosso app, o que a gente tem hoje de solução mobile no nosso app Meu RH, e falar um pouquinho da nossa, também de uma solução complementar que é a Fluig, que é uma comunicação, uma interface de comunicação que a gente propõe aí para as empresas, só na intenção mesmo de demonstrar mesmo, porque no discurso, né, no que eu demonstro aqui para vocês, eu acho que teria aí um ganho, né, em relação à comunicação com a empresa como um todo, tá ok? A qualquer momento que a apresentação, vocês não ouvir a apresentação ou não ver a tela, façam uma interação no chat. Eu peço que, assim, como eu estou em chat e eu pretendo acabar por volta das 11h50, 11h55 no máximo, eu vou abrir um período para responder os questionamentos. Se você quiser colocar alguma dúvida, um esclarecimento, pode até colocar, mas tenta ir até o fim do que eu estou apresentando e depois coloca se for necessário, que aí eu respondo no fim para todos, tá bom? Então vamos lá. Começando aí pelos processos, né, de recrutamento e seleção, conforme eu falei para vocês, nós temos aí o nosso módulo, que é o módulo 20, né? Nosso módulo 20, tá? E aqui eu já começo falando um pouquinho sobre as nossas soluções. Nossas soluções, elas trazem como diferencial o processo, né, de integração nativa. Percebam aqui que eu estava no módulo de ponto, usando a linha de Proteus. Eu já estou aqui num simples ajuste aqui, eu já estou dentro do nosso módulo de recrutamento e seleção, tá? Então, essa é uma visão do operador lá, do analista de recrutamento e seleção, que está atuando no dia a dia, aonde aqui ele vai aplicar toda a política que ele já faz interna aí, vai configurá-la, né, aplicá-la ela ao sistema, e depois a gente vai ter a possibilidade de descentralizar isso utilizando outras soluções e os outros atores do processo, tá?
Então aqui ele consegue definir tanto os grupos que ele vai atender, os departamentos, os processos seletivos, as etapas de processo seletivo, fica a critério, né? Entrevista, primeiro contato, entrevista com o gestor, testes, ele vai aplicar tudo isso, incluir as vagas, né, de acordo com a demanda, e fazer toda a administração desse processo, armazenar tudo aqui, e isso está tudo dentro do software, tá? Mas o principal ganho aqui das nossas soluções é a possibilidade que ele vai ter de fazer esse primeiro momento e depois ele só fazer a gestão disso. Que é o quê? Isso aqui é a visão que ele fez, ele aplicou, ele vai ter não só, né, como fazer isso e acompanhar, né, fazer as consultas, gerar alguns relatórios, que tem alguns relatórios já pré-definidos, né, conseguir gerar também situações, gerar para Excel, o que for preciso, ter a possibilidade também de criar um relatório, caso ele não exista aqui, então ele vai ter como personalizar esses relatórios com as informações que ele entender, né, dentro do que foi armazenado aqui, ele vai ter como criar esses relatórios também. Então aqui é uma visão do operador, mas isso não é o que a gente oferece. Isso infelizmente faz parte do processo de otimização de um fluxo dentro do recurso humanos como um todo, seja na pagadoria, na administração de pessoal, seja na gestão de capital humano dentro das áreas de recrutamento, cargos e salários e etc. Então, isso é um momento. Mas a intenção nossa é fazer com que o analista ele tenha um processo mais humanizado na gestão. Né? Acho que a atualidade pede mais esse contato, né? Diante de um cenário de tanta tecnologia que é importante, inovação que é importante, o recursos humanos precisa olhar para a gestão das pessoas também, tá? Então, aqui está o processo. Então, aqui falando já um pouquinho, já descentralizando, além da visão lá do operador, ele tem a visão aqui do nosso portal, que aqui ele vai conseguir, aqui já é uma forma já de começar o candidato, a partir do momento que você divulgou uma vaga, e você vai precisar, né, criar na sua página, porque isso aqui é configurado na empresa, você vai criar lá e aqui você já abre a possibilidade para ele incluir nas informações, alimentando o fluxo sem a necessidade do analista ter que, né, pôr essa pessoa numa sala, coletar toda a informação. Então aqui ele vai preencher o currículo dele, ele vai conseguir fazer atualização se ele já for um candidato para outras vagas, ele vai conseguir dar informações, né, municiar a área de recrutamento e seleção com os dados necessários para se caminhar no processo seletivo e para uma eventual admissão já dentro da nossa integração nativa, utilizando o módulo de gestão de pessoal lá. Então aqui ele já vai ter as informações sendo inclusas, processo normal, vai ter como anexar documentos, né, definidos pelo processo seletivo da empresa, vai escolhendo, visualizar as vagas disponíveis e fazer a devida inscrição, tá? Fazer todo o processo de inscrição, assim como também ele vai ter como acompanhar os processos seletivos que ele é participante. Né, os processos seletivos, em que etapa que ele vai ter e como ele está e qual é o dia que é agendado. Então, ele foi aprovado, ele incluiu o currículo, foi aprovado. Então, ele entrou dentro do fluxo. Internamente, o analista foi lá, incluiu ele no processo seletivo e estabeleceu as etapas para ele, definiu as etapas para ele. Ele vai receber um workflow de notificação informando sobre o processo seletivo e as etapas, data, horário e tudo isso. E depois ele vai conseguir ter as informações aqui, incluir algumas informações em relação ao processo seletivo. Então, que o processo descentralizou, já na visão do ator candidato, e isso já ficou já passível já de ser consumido pelo analista lá do recrutamento e seleção e já até ele já traçar uma eventual contratação, né, desse funcionário já utilizando esses recursos. Passou por todas as etapas, tem todo mundo aprovado aqui, né, ele vai conseguir fazer todo o processo por aqui, porque aquele currículo vai entrar aqui. Aqueles dados todos que foram imputados por ele via portal, ele vai vir direto para o módulo de recrutamento e vai ficar aqui, por exemplo, tá? Então aqui ele vai ter todas as informações do currículo do funcionário, todo o histórico, tudo que ele colocou lá já é alimentado aqui em tabelas já do módulo, já fica disponível aqui. Então isso aqui depois já pode ser consumido. Tá, vamos fazer uma breve pausa. Quem solicitou essa vaga também? Como é que o RH vai precisar ficar mandando e-mail, né, indo lá na mesa, explicando o fluxo? Não. Ele vai conseguir fazer com que ele acesse o nosso portal de gestão de capital humano, o gestor. O gestor vai acessar o nosso portal de gestão de capital humano lá, o solicitante da vaga, o dono da vaga, tá?
É, Olá, 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 olá. Voltou o áudio, pessoal? Michael, só tem você falando de queixando do áudio, tá? Verifique a sua configuração do seu áudio, por gentileza. Entre e sai novamente. Desculpe, pessoal, é que teve um participante que está questionando a questão do áudio. Nenhum outro mais reclamou, tá? Ok. Michel, por favor, veja seu áudio, cheque seu áudio interno, tá? Porque nenhum outro participante está reclamando, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então aqui o gestor, o demandante da vaga, quem solicitou a vaga, ele vai ter essa informação lá, por exemplo, disponível do todo o processo. Ele solicitou a vaga, ele vai conseguir entender quem são os candidatos, quais etapas que ele está. Então ele vai conseguir visualizar pelo portal aqui sem a necessidade de acionar o analista, né, no dia a dia, tá? Então ele vai vir aqui, por exemplo, ele consegue visualizar aqui a avaliação do processo seletivo. Esse usuário, ele vai conseguir vir aqui no processo e entender quem são os participantes, os candidatos participantes, por exemplo, qual é a data, qual é o processo, se inclusive ele tem alguma, né, alguma deficiência que está, né, dentro do processo. Ele vai colocar algumas informações aqui, tem algumas informações do candidato, ele vai ver todo o processo sendo e vai poder atuar aqui no que for pertinente, de acordo com a definição que a empresa tiver. Tá? Então, por aqui você já descentralizou mais um ator aí, você colocou, tirou da mão do RH, né, esse processo, né, do dia a dia, burocrático, então você já descentralizou isso via portal. Tá? Então, aqui você já trouxe mais uma ação do processo. E aí, quando a gente quer falar, o analista fez o processo de seleção. E só mais uma observação aqui, que o portal também traz uma possibilidade também do funcionário interno fazer as inscrições por aqui, tá? O funcionário externo consegue acessar o portal do candidato e o funcionário interno, para tomar ciência das vagas internas, ele consegue visualizar também por aqui, tem uma visão semelhante à do candidato, e ele consegue fazer a inscrição por aqui também. Se inscrever e participar do processo seletivo também, tá? Isso é uma condição também que dentro do recrutamento e seleção a gente consegue descentralizar aqui, tá? Então, mais ou menos ele está realizando dessa forma. E aqui terminou todo o processo, tranquilo, tá? O RH vai ter que mandar tudo isso para o RH lá. O processo físico, infelizmente a gente precisa ter o book lá da admissão para que o RH faça um prontuário, deixe armazenado para fins, né, fiscais, né, porque precisa ter. Mas só que as informações ali que foi imputada, lá na administração de pessoal, quem é o responsável pela admissão, por exemplo, ele já vai poder, aqui o recurso, o analista de recrutamento e seleção já vai deixar o processo admissional praticamente pronto, e aqui ele já vai fazer a nossa integração nativa com o módulo 7. Então ele já vai conseguir fazer a atualização dos dados aqui do funcionário, e só vai colocar algumas informações e já libera para o módulo 7, porque isso aqui é o cadastro funcionário do módulo 7, módulo de gestão de pessoal. Já vai ficar prontinho para as áreas demandarem as compras, né, de benefícios, já providenciar o contrato de trabalho, e tudo isso dentro do módulo 7 lá também. Ele vai ter aqui, só depois fazendo a demonstração aqui da nossa integração nativa, ele vai conseguir realizar o processo da admissão desse funcionário, por exemplo. Ele vai ter aqui todo o âmbito aqui, todo o processo sendo, né, aqui ele vai conseguir, numa tela só, acessar todos os processos de admissão do funcionário, seja o cadastro, seja o benefício, seja o dependentes. Ele vai conseguir ter todo o processo aqui, ó, tá? Desde a admissão, que é o processo já vindo do recrutamento e seleção, o cadastro de funcionário já sendo realizado propriamente dito, o de beneficiário inclui o plano de saúde, e aqui todas as situações. Aqui ele já vai trazer esse processo, contratos, por exemplo, ele vai conseguir acionar aqui, imprimir os contratos no modelo que ele achar pertinente, fazer a lei, processar um processo massificado, gigante. Você não vai ficar um a um, então você vai selecionar lá, tá? Você vai selecionar e ter todas as informações já para se realizar todo o processo de admissão do funcionário. Tá ok? Então aqui o recrutamento e seleção, você viu que a gente conseguiu descentralizar bastante o fluxo aí utilizando toda a situação. Então isso é o que eu tinha para falar de recrutamento e seleção. É óbvio que existe um pouco mais
de situações que dá para explorar, explicar e trazer como diferenciais, mas aqui eu trouxe os principais, porque nessa uma hora a gente não consegue falar sobre tudo, tá? Então aí falando, dando continuidade aí às nossas soluções, dentro desse mesmo processo, eu vou acessar o módulo de cargos e salários, que é o nosso módulo 40. Ele também vai trazer, num primeiro momento, para o analista lá o input dessa política, né, de cargos e salários para dentro do nosso módulo SIGA CSA. A gente sempre fala módulo 40, SIGA CSA, mas geralmente vocês vão ouvir SIGA CSA, SIGA GPS, SIGA POM, SIGA RSP e assim por diante, tá? Então aqui você tem todo o fluxo aqui sendo definido, né, desde as suas tabelas, os seus índices que você vai aplicar, os cargos, a aplicação em cima dos cargos, então tudo isso vai ter. Você vai ter os mesmos relatórios, a mesma relatórios padrões e a mesma condição de se extrair em Excel, se criar um relatório personalizado dentro do módulo, tá? Você ainda vai continuar tendo essa mesma ação lá. E também aqui você consegue descentralizar todo esse fluxo também utilizando o portal, que é indo lá no portal e dentro da área de cargos e salários, ele te dando algumas possibilidades lá. A primeira delas é fazer o que ocorre mais, que é as demandas de requisição, né, de ação salarial, né, as de mérito, por iniciativa do gestor. As que contemplam um contingente todo, que é por força de convenção, acordo coletivo, essas são processadas pelo RH normalmente. Tá? Então, aqui as solicitações, você pode demandar aqui, fazer uma solicitação de ação salarial, aqui, por exemplo, e também esse processo todo sendo dele, da equipe, sendo todo realizado pelo portal, gerando esse workflow para os envolvidos no fluxo, depois ficando isso disponível para o RH fazer toda a ação né, de input no sistema mesmo, propriamente dito. Tá? Então, essa ação salarial depois ela vai ficar de acordo com a hierarquia de aprovação, ela já vai para os envolvidos. Por exemplo, essa ação salarial aqui, ela já foi para essa ação salarial, essa aqui é uma. Essa ação salarial aqui, ela foi feita, foi realizada, né? Foi realizada, solicitada, está agora pendente desse, é como se fosse assim, um líder solicitou, o coordenador aqui aprovou e o gerente aqui tem que liberar para o RH. Passa por essas etapas, poderia ser direto para o RH e assim por diante, fica de acordo com a empresa, tá? Então aquilo que quando o líder acessa e está pendente para ele, ele vai dar essa notificação. E isso tudo depois vai ficar lá no módulo, no caso do cargos e salários, ele vai ficar lá no módulo 7, porque é ele que vai processar, vai fazer essa ação toda e vai trazer tudo pro processo aqui do fluxo de movimentação da ação salarial, por exemplo. Tá? Então ele veio aqui, vai estar aqui para efetivar dentro do RP. A partir do momento que ele faz essa efetivação, já atualiza o cadastro de funcionário, já fica disponível já para se fazer o cálculo do próximo pagamento ou adiantamento que ele tenha a realizar, já fica disponível para ele fazer lá, por exemplo, tá? Então essa aqui foi a aprovação aprovada, por exemplo. Isso aqui é a legenda de como que ela fica aprovada. Então aqui foi feito o atendimento. Então aqui depois esse funcionário consegue visualizar essa ação, se foi processada ou não para ela, através aqui essa visão do operador. Ele consegue visualizar aqui o operador lá que está dentro da folha ou de cargos e salários para ver se foi processado o mesmo aumento. Ele está adequado. Então ele apresentou aqui, por exemplo, o histórico salarial dela trouxe aqui. Isso é a visão que ele tem, aquela ação salarial que foi realizada lá. E também ele consegue, o funcionário, o líder dele, consegue fazer essa consulta também da ação salarial aqui no histórico de salários também. Ele consegue fazer isso via portal. Então aqui você conseguiu mais uma vez tirar a pessoa do RH atuando, não que isso não seja necessário, mas acho que é necessário o diálogo, uma discussão um pouco mais apurada, mas não ficar discutindo processos, né, coisas do dia a dia, rotinas que podem descentralizar, e a TOTOS descentraliza e oferece soluções, tá? Então tá aqui, ele demonstra aqui as soluções. Então está o processo sendo realizado aqui de cargos e salários, por exemplo, tá? Então aqui a gente passou por mais um fluxo aqui importante do cargos e salário da área de gestão de capital humano. E aí agora a gente vai para a nossa situação do módulo de treinamento,
Seguindo lá nossa facilidade na nossa integração, a facilidade que a gente tem na integração aqui, tá? No caso é o módulo 26 agora, siga TRM, tá? Lembrando que além dessa facilidade da manipulação das telas, você não precisou sair, entrar no desktop, entrar no Smart Client de novo, você também tem todas as informações que você incluiu, por exemplo, de cargos que você incluiu, funções que incluiu lá no módulo 7, todos eles já estão sendo aproveitados aqui nos outros módulos. Né? Todas as informações, desde o funcionário, a cadastros que são comuns, né? Aí a integração nativa conversando mesmo, né? Atuando na prática mesmo. Então aqui você vai fazer uma implantação, se tem etapas de incluir cargo, poxa, não vai ter mais que incluir, porque já está incluso, né, para você habilitar o módulo. Inclusive, depois consulte o seu executivo, que aqui com base em licenças, você já consegue utilizar os módulos, né? Utilizar os módulos. Se você vai buscar e às vezes tem uma solução, eu vou ter que implantar um módulo, comprar licenças e depois ter um módulo acessando. Então, digamos hoje, você tem Folha e ponto Proteus. Você quer acessar os módulos, então você vai entrar nos módulos, consumir as licenças, ter as devidas licenças, os licenciamentos e atuar com os módulos. Tá? Então aí é mais uma facilidade que você tem. O treinamento aqui, ele vai seguir a mesma linha de se adotar a política que você já pratica na empresa e fazer todo o processo, armazenar tudo para otimizar o fluxo. E aqui ele vai ter as mesmas condições de mesmos relatórios, os mesmos processos. E no treinamento ele vai conseguir, por exemplo, fazer lá também a descentralização de um processo que geralmente acontece. Eu estou em sala, em treinamento, e eu quero aplicar uma avaliação desse treinamento, né, em relação ao conteúdo, uma série de coisas. Aí você vai definir qual é o conteúdo que você quer, por exemplo, quer mensurar, né, porque você pode criar questões, modelos da forma que você precisar, as avaliações, e aí ele vai acatar. São questões que você vai criar e o tipo de avaliação vai ficar ao teu critério e lá você pode aplicar essa reação, essa avaliação dessa reação também. Por exemplo, quando aqui você criou, eu estou dando um exemplo, aqui ela é criada para depois fazer descentralizar entre os envolvidos no processo, que no caso são as pessoas que foram treinadas. Então aqui ele criou uma série de questões aqui no caso ele colocou múltipla escolha, mas poderia ser uma dissertativa. Aqui, por exemplo, tem uma dissertativa. Então assim, ele vai colocando, e aqui tudo isso aqui depois vai estar espelhado lá para os envolvidos atuarem, sem o RH ter impresso nenhuma avaliação entregue e entregar na sala. Então aqui no portal ele vai acessar também e vai ter as condições de fazer essa avaliação. Também vai conseguir consultar o seu cargo, como é que está o seu cargo, o que foi definido para sua função e cargo em relação ao treinamento, como é que está isso, tá? Então o treinamento aqui você consegue passar e fazer a avaliação de reação do treinamento. E está aqui o processo, então aqui é só um demonstrativo para que vocês visualizem, aqui só ela propriamente dita, que aqui ele vai dando, ó. Aqui é o processo. Então, assim, como você hoje tem funcionários que vão acessar um módulo, vão acessar o portal, por exemplo, para consultar um demonstrativo de pagamento, que isso vai ser comum a todos os funcionários, então as liberações para esses casos você também já consegue fazer por aqui, sem precisar de muitas né, configurações, parametrizações, enfim. Vai ter uma inicial, é óbvio, numa implantação, mas depois é só ir a cada ciclo, a cada processo você já vai aplicando, tá? Então tá aqui a avaliação, você consegue fazer aqui. Você consegue também ver os cursos disponíveis, por exemplo, já fazer inscrição também. Você deixa lá os treinamentos que estão disponíveis. Por aqui você faz o mesmo processo, você pode também estabelecer um fluxo de aprovação, né, ou não, né? Cada uma dessas suas requisições aqui você pode aplicar uma etapa de aprovação, tá? Não precisa ser uma para todos, cada uma delas vai ter uma específica, você consegue fazer isso. Então ele vai conseguir vir aqui, ver os treinamentos dele que ele está inscrito, se por caso ele tiver inscrito e não tiver mais nenhum, ou tiver alguma outra situação, ele notifica, né? Ele passa as informações aqui, ele dá os cursos, por exemplo, disponíveis, e ele dá a possibilidade, esse curso aqui ele já não está disponível ainda,
tá, para ser realizado, então ele notificou. Digamos que o funcionário estivesse algum impedimento, afastado, ele teria o acesso ao portal, mas ele não deixaria. Ele daria alguma notificação dizendo que ele não pode fazer pela condição dele na empresa, que ele não está ativo na empresa, né? Por mais que seja uma ausência, uma suspensão de contrato, uma ausência parcial, enfim, tá? Então, ele vai estar disponível lá para fazer. Aqui ele vai conseguir também fazer a requisição de subsídios acadêmicos, que tem relação aí com o processo de treinamento também, né, de desenvolvimento, enfim. Ele vai conseguir fazer isso dentro das mesmas linhas que eu demonstrei aqui para vocês, tá? E ele vai conseguir lá consultar lá, por exemplo, o mapa de treinamento que eu falei, que eu comentei, tá? Ele consegue ver pelo funcionário ou por departamento, e aqui ele consegue ter uma noção assim bem dinâmica de como que ele tá em relação a isso. Pode fazer a impressão disso, tá? Ele consegue fazer. Então isso aqui tudo é o fluxo que ele consegue aí descentralizar na área de treinamento também, tá? Então isso aqui é o treinamento propriamente dito. Aí a gente vai agora para o processo nosso de avaliação e pesquisa de desempenho, tá? Avaliação e pesquisa de desempenho, que aí eu vou falar depois dele, eu vou explicar o que a gente tem hoje, que é o nosso módulo 53. É o nosso módulo 53, que tem as informações aqui pertinentes, tá? Deixa eu ver, te mostrar aqui para vocês. É o modo de pesquisa. Aqui você vai conseguir aplicar toda a sua política de avaliações e pesquisas, todos os ciclos de avaliações e pesquisas que você queira realizar dentro da empresa, tá? Isso é um módulo que ele consegue realizar tudo isso e também a gente consegue criar lá toda a descentralização disso, seguindo as mesmas linhas, tá? Do que a gente já falou aqui dos processos, as avaliações, os modelos lá, as questões você consegue criar. Então, por exemplo, você consegue criar aqui avaliações específicas, tá? Avaliações específicas para o processo de avaliação de competência, feedback, enfim, aqui são exemplos. Você pode criar o que for necessário. Questões também você pode definir qual for necessário também. Então aqui ele monta, ó, vai montando a hierarquia do processo. Tudo isso aqui, vai responder por aqui. Não, aqui é só uma visão do operador, do analista lá de APD, né, de avaliação e pesquisa lá, ou da área de gestão de capital humano, enfim. Aí as empresas definem cada uma a sua, né? Então ele consegue aqui definir no primeiro momento essa política. Isso aqui depois vai ficar lá disponível para ser realizado pelos envolvidos, seja o avaliador, seja o avaliado, o funcionário, ou alguém que é par, ou alguém que está em consenso, enfim, vai ser a critério do que você, tudo que você definir aqui. Então você vai entrar lá no portal, vai fazer os acessos e você vai ter todas as ações lá. Tudo que for relacionado ao ciclo de avaliações, seja uma avaliação por competência ou por um objetivo, você quer estabelecer um objetivo e quer mensurar isso, você vai conseguir realizar por aqui, na avaliação de desempenho. Os gaps em relação às competências, habilidades que esse avaliado tenha, ele também vai trazer de um ciclo para o outro. O momento de ele fazer uma atualização do currículo também, que às vezes nesse momento é que ele, né, coloca todos aqueles feitos, né, sejam em adquirir novos conhecimentos em idioma, uma nova competência, uma nova habilidade que ele incluiu, então ele vai conseguir, ele pode e deve fazer nesse momento, né, até para enriquecer o ciclo de avaliação. Vai se estabelecer também o acompanhamento e a manutenção do plano de desenvolvimento, do plano de metas e também a pesquisa de clima que entra no mesmo processo da avaliação de desempenho. Vai acompanhar esse processo também, tudo isso sendo realizado via workflow. Então todo o processo vai caminhar por aqui. Então dentro da avaliação aqui, aquela avaliação que eu mostrei para vocês lá, que eu mostrei para vocês dentro do RP, ela vem aqui e fica disponibilizada para o líder e acompanhar o dele, por exemplo, e o da equipe, né, fazer um acompanhamento e também ele atuar em respondendo, em dando manutenção aí no processo. Aqui está a avaliação com seus dizeres, o seu tipo de resposta, o peso, né, que ela tem. Aqui essa relevância eu estou trazendo para vocês só para vocês entenderem, mas isso aqui é configurável de se tirar isso da tela, tá? Fica a critério, tem empresas que deixam, tem empresas que não.
às vezes pode ter alguma diferença para o processo, tá? Então isso é a avaliação. Aqui é o currículo do funcionário, você sendo atualizado nos moldes lá do portal do candidato. Não é muita coisa, não traz muita diferença. Isso também alimenta todos esses dados que são preenchidos aqui, eles são gravados dentro do RP para uma posterior análise, enfim, desenvolvimento, né, de informações e ali vai se consumir. Fica disponível para se consumir. Aqui ele demonstra os dele, e se tivesse equipe ele demonstraria aqui também. Aí aqui são os dados, né, pessoais, formação acadêmica. Aí ele dá para alterar, excluir, adicionar um novo item, tá? Então aqui ele vai no gap de competências também, de cada do funcionário e da equipe. Ele consegue também vir aqui, estabelecer essa condição. Tá? O gap de habilidades também, no mesmo molde, ele também vai trazendo essa visão. Tá? O plano de desenvolvimento, ele também traz aqui o processo. Você seleciona qual é o plano de desenvolvimento. E ele vai trazer aqui, por exemplo, para o funcionário as informações. Nesse caso aqui ele não tem, deixa eu voltar para um plano que ele tem aqui. Só para vocês entenderem qual é o processo, só para... E aqui ele traz, ó, o plano de desenvolvimento, como que ele está, qual é o passo que ele está, todo o processo, colocar alguma observação, tá? O plano de metas também é na mesma condição, tá? Aqui eu estou demonstrando para vocês tudo que eu já previamente avisei, né, que tinha, só para demonstrar aqui. Vai conseguindo acompanhar aqui. Aí aqui ele vai colocar as observações, como que está o status, e vai já passar para a revisão. Então, todos esses processos, a pesquisa de clima é no mesmo fluxo, né, das avaliações. E aqui ao término ele consegue ver o status de cada avaliação, né, de cada ciclo de avaliações que ele tem aqui. Então aqui ele tem uma visão bem simples do processo. Tá? Então a avaliação basicamente vai ocorrer dessa forma, tá? É um tema esse é muito grande, né? E como a gente tem um tempo aí para falar um pouco, eu queria falar um pouco mais do que está sendo construído também, mas basicamente é isso que a gente tem hoje dentro da gestão de capital humano, usando sempre essa visão. Né, o operador dentro da área, né, de gestão de capital humano, o analista, fazendo um primeiro momento uma definição numa implantação, e ele otimizando todo o fluxo para os atores, para o cliente dele, né? O RH ele tem um cliente, o funcionário, os gestores de área, então ele aqui está ofertando um fluxo, uma solução, todo um processo para esses clientes, tá? Então a TOTS hoje nessa condição ela já atende muito já esse fluxo. Eu não mostrei para as pessoas, algumas pessoas que não participaram das 10 às 11. Eu mostro o portal também no que diz respeito à gestão de pessoal, né, à administração de pessoal, que é o processo de pagadoria, que existe também muitas funcionalidades dentro do portal que atende ao fluxo, né, de uma requisição, desde férias a desligamento, a solicitações de aumento de quadro, todo esse processo também no ponto, ele também consegue fazer as justificativas usando o nosso portal, a inclusão de uma marcação de exceção que ele tem esquecido ou que é um funcionário que não veio trabalhar e consegue incluir essas informações, atualizar os dados cadastrais para atender o e-social, tá? Tudo isso também sendo alimentado via portal e já sendo consumido nos módulos de pagadoria, que é o módulo 7 de gestão de pessoal, o SIGA GPE, no módulo 16, o SIGA POM, tá bom? Então, aqui os demonstrativos também são realizados, tem uma série de consultas que ele consegue fazer, demonstrativo de pagamento, todas essas consultas que ele consegue fazer do banco de horas a espelho de ponto, a histórico salarial,
A história do salarial eu já demonstrei para vocês, né? A tabela de horário no núcleo dele, né? Do horário que ele tem de contrato, todo o processo vai acontecendo, tá? As questões que houverem eu já vou respondendo, tá, pessoal? No fim eu já respondo, tá? Não, não vou deixar de responder, não, tá? Então, isso é o processo que eu estou apresentando aqui, tá? Não saiam, porque agora eu já vou mostrar as coisas que estão inovando, tá? A gente já tem muita gente na sala, mas vamos continuar lá. Não acabou aqui agora, não. Aqui, por exemplo, eu vou demonstrar para vocês o que nós temos hoje em desenvolvimento, tá? Isso aqui é a nossa solução para performance metas. Ela é uma solução e é já a tendência de todas as soluções que a TOTUS liberar hoje em RH, ela vai trazer todos esses critérios, usar de todo esse modelo para se construir as inovações nossas. Por que a gente já demonstra aqui um mockup? Vou demonstrar para vocês um mockup. Isso já está produtivizado já na TOTUS. A TOTUS vai construiu isso utilizando a jornada, né, de utilização direto pelo cliente. Nós chamamos clientes aqui, entendemos o cenário deles, colhemos o que eles entendiam como necessidade para esse tema e construímos o mais simples e o mais inovador possível uma solução para performance e metas. Então, ela, primeiro de tudo, ela tem uma interface responsiva, ela vai ser uma solução totalmente SaaS, né, vai estabelecer processos e períodos de avaliações curtos, mas que atinjam o objetivo de se medir os resultados esperados pela empresa. Tá? Os atores, todos envolvidos, seja o gestor, seja o colaborador, tendo uma visão muito tranquila do processo também. E a questão de ele trazer um ganho na performance, não só em relação à medição dos empregados e refletir isso na produtividade, mas sim no interno, né? Para equipes de gestão de capital humano, como é que elas vão atuar com isso? Que vai ser muito simples. Eu vou trazer para vocês uma visão do perfil de RH, sendo o analista lá, né, configurando, definindo os ciclos, e depois eu vou trazer uma visão do gestor, ele recepcionando esse ciclo criado e como ele atua e visualiza esse processo e dá manutenção no processo, tá bom? Então, num primeiro momento, eu vou mostrar para vocês a visão, o perfil. Primeiro que a interface é uma interface já que já vai trazer já um formato que é uma nossa tendência de todas as nossas soluções trazer essa interface, tá? Essa é a interface que vai ser disponibilizada para o Performance Metas. Não tem previsão de liberação em 2019, tá? Não tem liberação. A liberação vai ocorrer em 2020, vai sair por alguns processos, né? Isso que eu vou mostrar para vocês é um mockup e a previsão de liberação hoje. Então, assim, se temos clientes que estão aqui hoje e vão comprar a gestão, vocês não vão comprar Performance Metas hoje, mas vocês vão comprar o Siga APD, módulo 53, por exemplo, e que com o portal, com a possibilidade de utilizar o portal e as licenças, é óbvio, e você vai ter o processo se realizando. Quando liberar a inovação, você vai ser contemplado com essa inovação, porque haverá uma convergência, né, das nossas soluções de todas as linhas, porque isso aqui não vai ter linha, inclusive isso aqui vai ser agnóstico a outras soluções de mercado. Se o cliente hoje já possui uma outra solução sendo feita que não seja TOTOS, ele vai dar a possibilidade de se realizar o Performance Metas, tá? Então aqui eu vou fazer o login, vou fazer um processo, tem como gravar, tem como não. Então, assim, ele vai acessar aqui, já vai trazer já toda uma orientação do que está sendo disponibilizado para esse acesso, né? Desde quais essas etapas do ciclo de avaliação que vai ter. Aqui ele já consegue entender aqui, ver os ciclos anteriores e já começar a criar o ciclo novo aqui. Então ele já vai nomear aqui o seu ciclo, vai dar uma data para que o ciclo seja realizado. Aqui ele monta todo o processo, tá? Que ele tá. É uma sugestão do processo aqui ele vai dar. Então aqui ele já vai iniciando o processo da montagem da estrutura. Aqui ele vai conseguir recepcionar, importar um fluxo dos arquivos anteriores, tá? Então ele vai conseguir identificar lá quais são os processos dos ciclos anteriores e já fazer uma definição só para o próximo ciclo. Ele vai conseguir também realizar também todo o processo aqui de identificar as competências e habilidades já.
ele pode importar do período anterior as competências e habilidades. Vai ter uma possibilidade também para o cliente que não tenha nada de si autocontida, vai ter as competências e habilidades, as informações básicas autocontidas. Isso está sendo estudado para ser aplicado, e isso é óbvio que isso vai ser opcional. Ninguém vai forçar a ter as competências e habilidades que forem sugeridas aqui, tá? Isso é uma opção. Então, uma vez que ele entenda que vai ter esse processo, então ele vai criando a competência, a descrição dela, vai dando características para essa competência e vai definir quem são os cargos que vão atuar nessa competência. Então, ele vai definir aqui e a avaliação ela vai ficar dos diretores, por exemplo. Ele vai ter esse processo, claro que antes aqui, deixa eu só fechar aqui, ele vai configurar as etapas dessa avaliação. Ele vai ter o processo para se configurar o ciclo, que é os pares, e vai definir aqui as datas, né? Vai colocando todo o fluxo, e aqui ele vai conferir o ciclo, e o ciclo vai estar encerrado. Tá? Então, você viu como foi simples o processo de visualização disso. Então, o ciclo já foi concluído, e aqui ele está falando em que momento que vai acontecer cada um. Aqui ele já dá uma explicação de cada ciclo. Já, como que demonstrou aqui, já montou o Ninebox no processo, já. Como que ele fez essa montagem, e já dá um panorama aqui. Aí ele vai ter os relatórios, aqui de todos os processos, né, dos avaliados, dos avaliadores, sendo definido aqui, e todo o fluxo correndo aqui. Tá, pessoal? Então, assim, vocês viram como foi simples o processo. Aí, o processo aqui, o perfil. Isso aqui é o mesmo perfil do colaborador. Aquele processo de atualização, a gente está buscando uma integração com o LinkedIn, porque o LinkedIn hoje a gente percebeu que é onde os funcionários usam muito para atualizar em qualquer empresa tudo. Então, nada mais justo do que otimizar esse fluxo, né? Pegar as informações do LinkedIn e já trazer direto. Tá? Então, isso é a forma que está sendo construída. Ele vai conseguir fazer edição aqui. Aqui ele consegue entender qual é a situação dele, qual é o quadrante do Ninebox, qual é o perfil dele de desenvolvimento, né? O relatório dele de desenvolvimento. Vai ver os detalhes dele aqui. Tá? Vai ter informações do plano de desenvolvimento dele, as competências, como é que ele está. Aqui uma situação bem bacana também que trouxe bastante ganho, que é o registro dos feedbacks. Tá? Vai ter uma forma de se registrar os feedbacks, sejam os feedbacks públicos, geralmente são os positivos, e os que de melhoria ou que são mais negativos, eles estarão já de uma situação só ele e o líder. Então, num ciclo de avaliações, eles vão ter esse histórico, eles vão abrir o Performance Metas, cada um do seu smartphone, do seu tablet, do seu desktop, e vão ver todo esse processo acontecendo aqui. Não vai precisar mais, você lembra de tal coisa? Não, vai estar registrado. Aconteceu, registrou, armazenou, fica disponível para ser consumido no momento do ciclo. Tá? Então, essa é a visão do gestor de RH. E falando um pouquinho mais do perfil do gestor, o gestor tendo o ciclo já sendo habilitado lá, o gestor vai ter essa visão, vai ter a entrada da mesma forma. Ele já vai entrar e já entende como que está o ciclo dele, como é que está a situação dele. A do time, como que está ocorrendo, os processos, quais são as etapas que cada um está aqui. Ele vai conseguir realizar, por exemplo, ele vai vir aqui no Ninebox. Olha isso que fantástico. Aqui vai ter uma reunião de comitê para discutir determinados cargos, né, competências, e aí foi definiu lá, dentro da reunião do comitê definiu que geralmente essa funcionária perante aos demais, ela estaria nesse quadrante aqui. Então, basicamente você realizou o fluxo aqui, certo? Definiu o Ninebox, está enquadrado todo mundo? Vou lá, registro, ele já vai atualizar todo o processo aqui. Tá? Então, a reunião de comitê trouxe todo esse processo. O perfil, né? O perfil do funcionário já vai a ser atualizado com essas informações, igual eu já demonstrei para vocês. Tá? E aqui é o fluxo já do Performance Metas. É bem rápido, é bem objetivo assim, mas ele é bem inovador, é bem bacana para utilização no dia a dia. O que traz diferenciais aí? O Ninebox, o comitê, a interface, a objetividade e a simplicidade em se construir os ciclos de avaliações. Tá? Então isso
É o que a gente tem para trazer aí, lembrando, esse foi um mockup, está em produtivização, está em roadmap para ser entregue, será pilotado na TOTS ainda em 2019, previsão de liberação 2020. 2020 acontece até 31 de dezembro de 2020, tá ok? Maiores informações, procurem o seu executivo e a gente dá mais alguns detalhes. Tá certo, pessoal? Aí voltando para a nossa apresentação, agora eu vou falar um pouquinho dos dashes que a gente tem disponíveis para se disponibilizar a um corpo gerencial. Então, hoje a gente trabalha com alguns dashes específicos. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, que eu vou ter que criar aqui um logo. Só um minuto. Vou ter que fazer um login aqui. Que aqui o nosso dash é o Fast, né, o Fast Analytics, o Good Data, tá? Ele está disponível aí para a gente, ele vai trazer uma sugestão de em torno de vários dashes para a área de RH, mas possibilitando a empresa a construir, né, a personalizar os dashes ao seu critério. Desde que todas as informações que estão armazenadas no RP, elas terão passividade de se concluir dentro do. Eu peguei uma senha aqui de ter errada a senha. Opa, está selecionando tudo, só um segundo. Então aqui ele vai conseguir construir os dashes ao critério dele. Então aqui eu só trago alguns exemplos do que tem. Por exemplo, na área de gestão, ele traz lá, por exemplo, o processo de treinamento de pessoal, por exemplo. Ele vai trazer aqui informações, isso aqui você vai conseguir descer da forma que for necessária, né, fazer o drill down das informações, gerar para o que você for necessário. Vai ter um acesso via mobile, também você consegue tirar isso aqui ou num tablet, também você consegue visualizar. E isso aqui, as dashes vão estar dessa forma, tá? As oportunidades, turnover, quadro de pessoal. Então você consegue ter todas essas informações aqui, tá? Então essa é a nossa solução. Procure também o seu executivo, né, o seu contato, para dar maiores informações que uma solução à parte. Nosso Fast Analytics, o Good Data. Tá bom? Na linha Proteus está sendo liberado agora para ser disponível, para ser, né, implementado agora no mês de maio, tá? Aos clientes. Bom, e aí falando um pouquinho da. Nós temos aí o nosso app Meu RH, tá? O app Meu RH ele está mais voltado às soluções mais para administração de pessoal. Então, quem não assistiu à demonstração que eu fiz às 10, né? Então, só vou repetir aqui. O nosso módulo, aqui eu estou mostrando no meu celular ao vivo aqui para vocês, tá? Então, ele está aqui ao vivo. Então, aqui é o módulo, né? O nosso app Meu RH. Estou entrando numa base de demonstração. Ele vai trazer várias funcionalidades hoje para o processo hoje de administração de pessoal, mas a tendência é que tudo que tenha no portal GCH que eu mostrei para vocês seja migrado para cá, tá? Que seja o meu RH seja a única solução nossa de portal, mobile, enfim. Então aqui ele vai trazer os recibos de pagamento do funcionário, vai trazer a possibilidade do processo de gestão de férias no na linha Proteus. Então essa aqui é o nosso app aqui sendo consumido, tá? Então vou falar um pouquinho breve aqui, pelo que o tempo está um pouquinho corrido, tá? E esse é o app nosso, tá ok? Essa é a situação que eu tenho para apresentar para vocês. E aí falando do Fluig, tá? O Fluig é uma forma de se centralizar tudo que você utiliza hoje dentro da área de RH, seja o link de um fornecedor de benefícios, seja um software que você usa à parte. Então você pode criar dentro do Fluig, centralizar todas essas informações e criar um ambiente de comunicação com essa interface um pouco mais aproximada e centralizada. Tá? Um exemplo, o portal do capital humano. Eu posso criar um link aqui e ele acessar o portal do capital humano. Na avaliação de desempenho, eu posso criar também as comunidades, aproveitar da interação via comunidades, né? E fazer, né, manejar todas as informações. E aqui na avaliação de desempenho, por exemplo, eu tenho uma equipe lá na gestão lá, eu não vou instalar um desktop para ele acessar só determinada rotina. Então você vai lá, cria atalhos, por exemplo, que ele não precisa ter o desktop instalado, ele pela essa interface do Fluig, ele vai direto na rotina. Ele já vai acessar direto a rotina sem precisar que ele entrasse no módulo, no desktop e fizesse. Então aqui eu estou indo no status das avaliações, então esse funcionário aqui só tem esses atalhos, então ele está indo nos status das avaliações e está identificando aqui, já veio só direto no módulo,
e aqui ele trouxe, tá? O estado das avaliações aqui, certo? Então, isso basicamente é o que o Fluig hoje oferta para os clientes, tá certo? Bom, a apresentação aqui eu estou chegando ao fim, tá? Mandem seus questionamentos se porventura aqui eu não tive, vocês não fizeram, não tive nenhuma dúvida. Para quem tiver tudo ok, né, tudo certo, eu vou só responder, deixa eu só ver uma questão aqui. Olha, se você já tem hoje um módulo de folha, por exemplo, tem outros módulos, você pode utilizar o módulo de treinamento, tá? Para controle interno, porque a pergunta foi se ela precisa adquirir somente um módulo, se ela pode adquirir o módulo de treinamento, né, para controle interno, ou precisa ter o portal e o treinamento. Não, o portal é uma solução complementar. Se recomenda que você utilize o portal porque aí cai naquela descentralização que eu mostrei, tá? Agora, se você contratar só o módulo, você vai ter todo o processo sendo realizado no RP e depois, por exemplo, a avaliação de reação você vai aplicar em sala, emitindo todos os formulários, né? A demanda de inclusão e solicitação de treinamento, tudo isso você vai ter que recepcionar na empresa, então fica a critério da empresa. Tá? O portal ele complementa o fluxo. E o portal você tem um processo, consulte seu executivo que você tem um processo, né, de licenças, né, tem as licenças a serem consumidas, tem aí um processo de serviço de implantação, mas consulta para ele, porque às vezes através de licenças você consegue atender todo o fluxo, tá bom? Tá ok? Se ainda ficou alguma dúvida, só retornar que a gente responde, tá? Agradeço, pessoal, o elogio aí de vocês, eu acho que é bem bacana mesmo. Eu acho que é pouco tempo, eu concordo. Algumas pessoas falaram que é pouco tempo, mas a gente tenta que passar por não deixar cansativo para vocês, porque a gente sabe como é a rotina no dia a dia. Mas o mais importante é que passar para vocês que a TOTS hoje ela tem condições, tem soluções que agregam, né? E ainda mais, ela está inovando cada vez mais. Aqui eu mostrei o Performance Metas, tem outras coisas ocorrendo. Assim como, por exemplo, eu vou fazer um briefing rápido. Às 15h30 a gente fala sobre Carol Clocking, que é a nossa inteligência artificial sendo aplicada a um fluxo de coleta de marcações por reconhecimento facial. Entendeu? Então, na página de eventos, lá na mesma que vocês se inscreveram hoje para esses dois, tem lá a demo da Carol Clocking. Então, às 15h30, é meia horinha só, eu vou estar falando um pouquinho sobre ela também. Das 10 às 11 eu dei uma pinceladinha do que pode ser. Tá bom? Tá ok, pessoal? Esclarecidas as dúvidas que tiveram até aqui? Respondi o questionamento que teve? Ok, pessoal. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta para a gente ser responsável aí e cumprir o acordado, eu acabo essa demonstração, desejando um bom dia, um bom almoço para vocês e até mais, tá ok? Um abraço, agradeço aí a oportunidade. Um abraço.